Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro, feriado de finados. Veja agora comigo os destaques de hoje. Muita calma nesta hora. Fiscal é atropelado após desrespeito e intolerância no trânsito. O senhor tá maluco? O senhor encosta ali. Eu sou fiscal de trânsito, se eu mando encostar, o senhor tem que encostar. Cresce o número de vítimas com tapetes puxados, literalmente. Mas o golpe não parou por aí. Chegou no Paraguai e de uma maneira bem diferente. Delegado que mentiu sobre ritual satânico envolvendo criança é condenado após prender inocentes. Entenda o caso daqui a pouco. No esporte, o Inter deu mole contra o Corinthians, mas segue no topo do Brasileiro. Hoje é a vez do Grêmio e de Renato e seus mistérios. Quais serão? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção, vocês lembram do golpe dos tapetes? Os criminosos foram além. No Paraguai, um grupo de estudantes de medicina perdeu mais de R$1 milhão. Como? Daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente explica. O intervalo é muito rápido, em seguida a gente volta com muita informação para você. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos, agora 19 graus é a temperatura. Vamos aos principais assuntos desta segunda-feira. Vamos com os nossos colegas ao vivo aqui na tela, Lucas Abate e também em Caxias do Sul, Guilherme Fadanelli. Lucas Abate, qual é o destaque de hoje? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Detalhes sobre a sentença que condenou um delegado de polícia por uma investigação inventada. Esse é aquele caso do ritual satânico de Novo Hamburgo. Essa investigação que levou inocentes para a cadeia e mais de 3 anos depois, ninguém sabe quem matou e quem eram as crianças mortas em Novo Hamburgo. Os detalhes daqui a pouco. E vamos direto para Caxias do Sul. Obrigado, Lucas, com o Guilherme Fadanelli também, com o destaque dele de hoje aqui da SBT Rio Grande. Bom dia, Guilherme Fadanelli. Bom dia, André. Nós vamos falar do confronto entre bandidos e brigada militar. Os 4 criminosos foram mortos. Eles planejavam novos ataques aqui na Serra no fim de semana. Eram ligados ao tráfico de drogas e disputa por pontos de vendas. Daqui a pouco a gente conta essa história. Muito bem, até daqui a pouco. Obrigado, Guilherme Fadanelli. 11 horas e 44 minutos. E atenção, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para o Glauco Paza. Cadê meu irmão Glauco Paza? Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Tira a imagem. Vamos fazer um mistério. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Glauco Paza. O step do teu carro, alguma vez, quem já não teve o step roubado do carro? Já teve teu step roubado? Já. Ou alguém conhecido? Claro. Raro é achar alguém que não teve o step roubado. É mais fácil, não é verdade? Pois olha só, a gente tem falado e mostrado, né, a criatividade dos criminosos para esconderem drogas. Mostra pra gente onde é que esses aí estavam escondendo drogas, hein, ô Glauco? Imagina só. Olha aí, André. A imagem diz tudo, né? É um step diferente. Esse é diferenciado, né? Tudo bem escondido. Só que a Polícia Rodoviária Federal descobriu, tá? E apreendeu 34 quilos de maconha dentro de estepes e dos bancos de 2 carros em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 4 criminosos espertinhos não foram presos. Eles estavam nesses veículos aí. Eles viajavam juntos e utilizavam os mesmos esconderijos. Após receber informações do Serviço de Inteligência sobre 2 carros locados que não haviam sido devolvidos, os policiais fizeram essa abordagem aí na BR-116. Olha só, no primeiro veículo, um Voyage, estava o condutor de 22 anos com antecedentes por receptação e roubo e uma passageira de 39 com passagens por estelionato. A ligação deles, eles foram a Santa Catarina visitar parentes, tá? Não tinham nada a ver com essa droga. Olha só, no segundo carro, um Gol, estava o condutor de 21 anos, com antecedentes por receptação, e uma passageira de 31 sem antecedentes. Sabe o que eles disseram? Que foram a Santa Catarina também visitar parentes. Só que aí os policiais começaram a apertar o cerco e eles finalmente confessaram que trouxeram a droga de Foz do Iguaçu.
Bom, pelo menos assumiram, né? Porque daqui a pouco disseram, a gente foi trocar o pneu na estrada, né? Aí a gente foi, né, compramos um pneu porque o reserva, o step, estragou, aquelas desculpas que inventam e casualmente a droga surgiu dentro do step. Mas é incrível, olha, o trabalho que a Polícia Rodoviária Federal e a polícia vai ficando especialista. Por quê? Porque percebe-se, né? Todos os detalhes. Um policial disse pra gente semana passada, o policial que nós entrevistamos aqui a respeito também desse trabalho que eles fazem de apreensão, eles conseguem perceber o comportamento do motorista já na aproximação da viatura da polícia. Claro, claro. E olha a malandragem. Você viu aí que o step tá rasgado, tá cortado na parte externa dele. Por quê? Porque esse step ele fica no porta-malas de bruço. Então, se o policial abre ali e vê, parece que aparentemente, né, o step tá normal. Agora, como esses bandidos têm sorte? Já pensou se um dos veículos fura o pneu, hein? Eles não têm step, né? Aí não tem step. Aí vão se dar mal. Para quem está chegando agora, 11 horas e 47 minutos, esse é o SBT Rio Grande. Nós estamos mostrando aí mais uma apreensão de drogas. Repete onde foi pra gente direitinho, o Glauco. 116 em São Leopoldo, 34 quilos de drogas que a Polícia Rodoviária Federal tinha informação desses dois veículos que estavam transportando essas drogas através do sistema de inteligência. Né? Muito bem, tá aí mais uma apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, até daqui a pouco, Glauco, 11h47. Olha só o flagrante de desrespeito e intolerância aqui no Litoral Norte, aqui em Torres. Olha só. Um fiscal foi atropelado enquanto trabalhava numa blitz sanitária. Isso aconteceu, como eu disse, Torres, litoral norte do estado. Está aí o motorista jogando o carro para cima do fiscal. Não era uma blitz com relação a trânsito, era uma blitz de orientação às pessoas que estavam chegando à praia. Vamos escutar o que eles falaram. Olha aí. Encosta ali de uma vez! Encosta ali! Encosta aqui! E aí, mandaram ele encostar, o motorista não quis, né? E aí partiu por cima, né? Pra cima. Olha aí, ó. O senhor tá maluco? Encosta aí, eu sou fiscal de trânsito. O senhor tem que encostar. Se eu mando encostar, o senhor tem que encostar. E é isso aí, dando a ordem porque ele tinha que parar e ele já não estava respeitando. E desrespeitou, continuou colocando o carro por cima. O senhor encosta aqui. O que ele fez? Para a imagem, ó. O que ele fez? Perguntaram para ele, não tem vergonha na cara? Olha a tripa que tem aí para trás, ou seja, tem aquelas marcações, deixa eu mostrar na tela aqui, ó. Tem as marcações com os cones, tá? Aqui, ó, estão vendo os cones? Aqui assim, ó, aqui estão os cones, certo? E aí tem uma fila de carros que eles devem parar, né, seguindo a orientação dos cones. E o que fez esse motorista? Foi pela pista, né, onde estava liberado. E aí o fiscal disse, para aí, não tá vendo que tem uma fila lá para trás? Deixa a sequência pra gente ver de novo aí. Olha aí, ó. A hora que ele coloca por cima. Isso aconteceu no sábado em Torres, litoral norte. O senhor tá maluco? O senhor encosta ali. Eu sou fiscal de trânsito, se eu mando encostar, o senhor tem que encostar. Olha a fila que tá atrás aí. Encosta ali de uma vez. Baixa isso aí. Encosta ali. Baixa. O senhor encosta ali. Baixa isso aí. O senhor acha que a gente tá de brincadeira aqui? A gente tá trabalhando. Palhaçada, isso aí é palhaçada. Com litigagem. Pra começar, eu vou o senhor ficar quieto, tá? Pra começar, eu vou o senhor ficar quieto sem desacabar. Espera só um pouquinho que nós já vamos resolver isso aí. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ver tudo na íntegra na sequência, mas vejam só, né? A intolerância, o desrespeito, quer dizer, e a autoridade de trânsito ali que não foi respeitada. Já começa por aí. E no momento em que o motorista não respeita, vai por um local que não poderia ter ido, como aconteceu nesse caso, e a autoridade manda parar, não tem que questionar. Quer dizer, desrespeito total. E aí o policial pode suspeitar de várias coisas nesse momento. De que é um criminoso, de que está armado, de que pode ali cometer um crime, né? O fiscal já tinha parado ele porque ele não estava usando máscara, tá? E aí o que estavam fazendo? Uma blitz sanitária. Paravam o carro e diziam, olha, é importante que o senhor use máscara, porque nós estamos em meio a uma pandemia, o senhor está chegando aqui no litoral, vai ter uma movimentação grande. E é para isso que serve a blitz sanitária que acontecia de manhã, no sábado de manhã, e daqui a pouco a gente traz detalhes, inclusive vamos falar como é que está, né, o estado de saúde deste fiscal de trânsito. Muito bem, faltando 10 minutos para o meio-dia. E atenção, porque a polícia prendeu integrantes de uma quadrilha de criminosos cruéis, especializada em torturar as pessoas em troca de informações sobre o mundo do crime. Vejam só. E um adolescente foi libertado prestes a perder os dedos. Prestes a perder os dedos.
que iam fazer? Com a gente com o machado, tá ali o machado inclusive na imagem. O Lucas Abad vai explicar pra gente, porque foi por muito pouco se não tivessem chegado aí os policiais, não é verdade, Lucas? Pois é, André, no momento que a polícia, os brigadianos chegaram no local, encontraram essa vítima sendo torturada, prestes a perder os dedos. Uma tortura que esses criminosos, membros de uma facção rival, estavam praticando contra esse adolescente de 17 anos em busca de informações sobre membros, provavelmente para fazer outra execução. Esse adolescente foi sequestrado no bairro Cruzeiro, em Gravataí, um adolescente de 17 anos, foi sequestrado por 4 homens e no local havia 2 pessoas. Segundo a delegada Andréa Nicotti, que atendeu a sua ocorrência, eles estavam prestes a fazer esse ato de tortura com ele com uma machadinha. Vamos ouvir. A polícia militar conseguiu estourar o cativeiro até no momento em que eles estavam pegando uma machadinha para extrair os dedos da vítima, para conseguirem mais informações. A tortura era feita principalmente para conseguirem informações da facção contrária, né? Então eles torturavam para conseguir endereços de traficância, informações sobre crimes anteriores. É assustador, hein? Os 2 criminosos, André. Diga, pode dizer. Os 2 criminosos que estavam com ele foram presos em flagrante no local. E o que chama a atenção, além de tudo isso, de toda a tortura, todo esse cenário terrível do mundo do crime, é que um dos criminosos é um velho conhecido da polícia, é mais um daqueles que estava preso e saiu. Só o que o diferente nesse caso, André, é que esse criminoso, ele saiu por engano da cadeia. Ele não deveria sair, saiu em dezembro do ano passado por engano, estava no presídio central. Ele recebeu a soltura em um processo e na hora que foram apresentar esse alvará de soltura, não verificaram que ele estava preso por outros problemas. Então, mesmo tendo prisões, deixou o presídio central pela porta da frente no ano passado. Lucas Camargo Larratea, um velho conhecido da polícia, além desse envolvimento aí que a gente mostrou agora, das prisões que justificavam a manutenção dele no presídio central, ele é um daqueles envolvidos em uma grande operação que a polícia fez uns anos atrás, de uma facção que planejava, inclusive, matar juízes, policiais militares. Tinham o Caveirão da Morte, que era um carro adaptado para matar. Então, ele era um dos alvos dessa operação, um criminoso considerado pela polícia de alta periculosidade, membro grande de uma facção criminosa que estava nas ruas por causa de um erro no sistema, um erro de procedimento e que agora foi preso por mais esse crime, André. 11h53. Para quem está chegando agora com a gente, muito obrigado pela companhia aqui no SBT Rio Grande. Eu, Lucas, e agora o Glauco também vai conversar com a gente sobre esta operação que fez a polícia. Repete para a gente aonde aconteceu, Lucas, e o que estava prestes a acontecer com um adolescente. E explica para a gente essa operação. Isso tudo aconteceu em Gravataí, André. Esse adolescente foi sequestrado em casa por 4 homens e foi levado para uma espécie de cativeiro em outro local. E nesse cativeiro ele estava sendo torturado por 2 criminosos que queriam dele informações sobre uma outra facção. Só que algumas pessoas presenciaram o momento do sequestro, acionaram a Brigada Militar fez algumas buscas e chegou na casa, chegou no cativeiro, instantes antes desse adolescente ter os dedos cortados nesse ato de tortura. Agora, todo mundo deve estar perguntando, mas esse adolescente, então, ele tinha já algum envolvimento com o tráfico, tinha informações, é isso, Lucas? Esse era o alvo desses criminosos, André. Eles sempre sequestravam membros de facções rivais, de facções e grupos inimigos, e sequestravam essas pessoas, levavam para algum cativeiro e faziam essa tortura em busca de informações. Meu Deus. Às vezes queriam saber quem é que estava comandando determinado ponto, quem é que havia praticado algum crime. Então, por meio dessa tortura, eles conseguiam informações e, com essas informações, praticavam mais crimes, execuções e também outras torturas. Mas esse adolescente estava envolvido com uma outra facção criminosa, rival desse grupo. Eles sequestraram esse adolescente, estavam torturando em busca dessas informações, André. Queriam saber quem tinha feito alguma coisa nesse meio criminoso para poder se vingar. Glauco. A gente via antigamente esse tipo de procedimento em filme, né? Principalmente de espionagem. Mas não, tá aqui na esquina, tá na região metropolitana. E sabe qual é o problema quando você diz assim, mas esse menor de idade já estava envolvido? É que isso aí pode fazer vítimas também
inocentes, crianças, às vezes crianças com balas perdidas, gente que não tem nada a ver com a história, porque nas vilas, na periferia, tem muita gente de bem que também mora lá. E acabam sendo vítimas dessas organizações aí. Parabéns à Brigada Militar. É o que me faz pensar, Lucas e Glauco, duas coisas. Primeiro, grupos rivais, ou seja, pegaram um adolescente para pressioná-lo, para arrancar os dedos, para conseguir as informações que eles queriam. Mas em alguns crimes, grupos rivais se unem. Eu não sei, porque dias atrás teve uma espécie de um consórcio, né, da criminalidade com grupos rivais que se uniram. Não sei se são esses grupos aí, não sei se tem a ver com esses mesmos grupos. Isso é uma coisa que me chama a atenção. A outra é de imaginar que nesse caso desse adolescente, por pouco ele não teve os dedos arrancados com a machadinha que a gente vê ali na foto. Aí eu pergunto, e os outros casos que a polícia não chegou a tempo, Lucas? André, são os mesmos grupos criminosos, grandes facções que tomam conta aqui de Porto Alegre, também da região do Vale dos Sinos, disputam várias cidades e são as mesmas facções que estavam envolvidas naquele consórcio que a gente mostrou semana passada em Viamão e que aqui em Gravataí, ali em Gravataí, também disputam e fazem esses atos de tortura. Quer dizer, não tem muita regra, não tem lei no mundo do crime, ou seja, quando é conveniente... Exatamente. E os quando é conveniente para lucrar mais, para não chamar a atenção da polícia, eles se unem e fazem esse consórcio. Agora, na maioria dos casos, quando tem disputa por algum ponto está dando mais lucro do que o outro, eles fazem aquela tomada mesmo que a gente tanto mostra, que os criminosos passam atirando em determinado local, muitas vezes atirando aleatoriamente, às vezes fazendo vítimas inocentes só para atrair a polícia para aquele local. Isso também acontece, então as facções atuam tanto em consórcio quanto na rivalidade, mas na maior parte das vezes atuam na rivalidade, nesses atos cruéis que muitas vezes a gente nem fica sabendo, André. Ocorre tortura, depois a pessoa é morta e nunca mais se tem informações sobre elas. Ah, sim, arrancar os dedos seria uma parte, né? O início da tortura e depois a finalização. Que barbaridade isso aí, né? Vejam só. A gente vai falar ainda, eu acho que hoje, né, de um caso também na Serra, está cada vez mais grave essa situação de mandar alertas, mandar recados, né? Podemos falar agora, inclusive, já está aqui na tela o colega Guilherme Fadanelli. Não é de hoje que nós estamos falando do aumento da violência, uma percepção de todos nós, o aumento da violência ligado ao tráfico de drogas na Serra Gaúcha. E o Guilherme Fadanelli nos traz uma informação, né, de mais um ato de violência que teve na região da Serra, não é mesmo, Fadanelli? Boa tarde. Bom dia aí. Boa tarde, André. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Pois é, a gente vai falar agora de uma situação que ocorreu na noite do último sábado. Foi a partir de investigações do setor de inteligência que a Brigada Militar chegou até uma casa no interior de Farroupilha, na linha Burati. Essa casa, André, vinha sendo monitorada desde a manhã de sábado. Quando os bandidos perceberam a chegada da Brigada Militar, eles começaram uma troca de tiros. E aí, nesse confronto, os 4 bandidos morreram. Com eles foram apreendidos 3 revólveres calibre 38, 2 pistolas e um veículo com placas clonadas. Todos tinham antecedentes criminais, 3 deles relacionados ao tráfico. Foram 3 homens mortos e uma mulher. Eles eram de Farroupilha, Bento Gonçalves e também Novo Hamburgo. Conforme a Brigada Militar, André, o interior da residência aparentava muito com a residência onde foi gravado um vídeo que circula pelas redes sociais de um homem pedindo desculpas para um traficante por estar devendo dinheiro a ele. Na sequência, esse homem foi decapitado. E aí a polícia conseguiu identificar a questão da parede, pote de shampoo que aparecia nesse vídeo, que depois foi encontrado no local. Então, esse crime da decapitação foi relacionado com essa quadrilha. Inclusive, a cabeça e parte dos dedos foram encontrados aqui em Caxias na tarde de sábado. E o corpo foi carbonizado num veículo incendiado e encontrado na sexta-feira. Muito bem. Hoje pela manhã nós conversamos com a Brigada Militar, André. Pois é, daqui a pouquinho tu vai completar a tua informação. Daqui a pouquinho a gente vai completar a tua informação, Guilherme Fadanelli, que está nos trazendo detalhes aí do aumento, né, da violência, da constante violência lá na região de Caxias do Sul. Continua aqui com a gente, eu peço que o Guilherme continue, o Glauco e o Lucas, porque nós vamos daqui a pouco ampliar este assunto aí dessa violência na Serra e em seguida, muita gente perguntando o que aconteceu em Torres, eu vou mostrar o que aconteceu rapidamente em Torres. Olha aí a imagem de um motorista que desrespeitou a orientação de parar numa blitz, isso foi no sábado de manhã.
manhã. Era uma blitz sanitária de orientação a respeito do aumento, né, dos casos de coronavírus. E aí, olha ali, ó, naquela imagem a gente conseguiu ver que ele não entrou ali na indicação dos cones e foi pelo lado de fora. Ele foi parado, não quis parar, foi por cima, atropelou o agente de trânsito. Em seguida a gente vai trazer os detalhes e informações. Volta aqui para mim, porque agora a gente volta lá para Caxias do Sul para detalhar o que vem acontecendo. Como dissemos há pouco, né, Fadanelli? Não é de hoje o aumento da violência na Serra. Eu lembro que faz umas 2 ou 3 semanas que pelo menos 5 ou 6 homens morreram num confronto também. 6 homens, num confronto também com a Brigada Militar, muito parecida com a operação que teve agora no final de semana, não é, Fadanelli? Exatamente, a operação também feita pelo Batalhão de Choque aqui de Caxias, André. E mais uma informação que a gente tem dessa quadrilha morta no sábado são os requintes de crueldade que eles atuavam, porque um outro corpo foi encontrado na quarta-feira esquartejado dentro de uma mala, no Arroio Burati, que fica muito próximo ali da casa onde esses bandidos estavam. Então eles operavam muito com esses requintes de crueldade. Teve essa questão do corpo esquartejado, depois o outro corpo que foi decapitado e incendiado, né? E de acordo com o setor de inteligência da Brigada, essa quadrilha planejava ainda nesse fim de semana mais ataques em cidades aqui da região. Vamos ouvir. A informação nos dava conta que outros ataques poderiam ocorrer na noite do sábado, né? Não se tinha certo qual cidade, mas poderia ser Caxias, Farroupilha ou Bento, né? Tendo em vista a ligação e os últimos crimes que nos demonstram que várias ações foram, de certa forma, conjuntas, né? Entre Caxias, Farroupilha e Bento. O tráfico de drogas, né? Gerenciado por essas organizações é o que fomenta a maioria dos homicídios, né? Temos alguns homicídios passionais, né? Alguns homicídios até por briga de vizinho, por disputa de terra, né? Mas a grande maioria desses homicídios, né, durante o ano, são todos orquestrados por essas organizações criminosas. Fadanelli. Bom, André, olha, para a Polícia Civil também, alguns desses crimes mais violentos aqui da Serra envolvem a disputa entre 2 facções, originadas no Vale dos Sinos e um outro grupo que já atua em Bento Gonçalves, tudo por causa do tráfico de drogas. Na próxima semana, a Delegacia de Homicídios, aqui onde nós estamos, vai receber um reforço de mais um delegado para auxiliar nas investigações, já que o número de homicídios está crescendo muito aqui em Caxias do Sul. Agora... Só que tem um detalhe, André. Pode falar. Não. Segue. Depois eu quero fazer Tem um detalhe bem importante que o delegado de homicídios, o Ives Trindade, nos colocou, que é a dificuldade das testemunhas falarem o que viram. E aí fica difícil chegar até os mandantes dos crimes. Vamos ouvir o que eles nos dizem. Diversos fatores que complicam, né? A gente trabalha com informações, basicamente, né? A gente tem encontrado sérias dificuldades em se encontrar testemunhas dispostas a declararem, né? Eu tenho notado, inclusive, que nos casos de tentativa em que envolve facção, as próprias vítimas não têm interesse em colaborar com a investigação. Se recusa a declarar o que aconteceu, e isso também é um fator que complica a elucidação do fato. Muito bem, 12:04, estamos conversando com o colega Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul. Visível, né, o crescente aumento da violência, não só a violência contra, né, a população de um modo geral, mas a violência entre facções. E nós conversamos também com o Lucas Abate a respeito de um adolescente que estava nas mãos de uma das facções, que pelo visto é a mesma que tem atuação lá na Serra, né, Lucas? E que estava prestes a cortar os dedos de um adolescente se ele não passasse as informações do grupo rival. Então, o Lucas Abate vai agora atualizar para a gente essas informações desta operação que aconteceu aqui na região metropolitana e depois vamos continuar abordando essa violência na Serra, que não é de hoje, mas certamente a polícia está se preparando aí e vem se preparando, tanto é que vai ter mais um reforço de um delegado para ajudar nesta investigação, porque a população está de fato preocupada com o aumento da violência. Lucas Abate. André, e até essa situação que aconteceu em Gravataí, que a gente trouxe há pouco, do adolescente que foi sequestrado e torturado, esse ato foi cometido por membros de uma facção que tem base no Vale dos Sinos. O mesmo grupo, a mesma facção que atua, que também está envolvida nesses casos de crueldade na Serra Gaúcha, principalmente em Caxias do Sul. Aqui em Gravataí, o que aconteceu? Esses grupos queriam informações, detalhes sobre o que outra facção criminosa, uma facção inimiga,
estava planejando. E para isso sequestraram um adolescente de 17 anos, foi retirado de casa por 4 criminosos e levado até um cativeiro. Uma situação bem parecida até com esse homem que foi decapitado em Farroupilha. No cativeiro, esse jovem estava sendo torturado, já havia sofrido algumas lesões, principalmente na cabeça. E no momento em que a polícia chegou nesse local, os criminosos já estavam com uma machadinha para arrancar os dedos desse adolescente, um ato de tortura que estava sendo cometido. A gente vê, André, não dá para saber se a facção rival era a mesma nesses dois casos, certo, mas a semelhança. O caso de Farroupilha, a vítima também com os dedos cortados e depois foi decapitado. Então, 2 casos muito semelhantes. Uma das facções a gente sabe que é a mesma, uma facção muito violenta, com base no Vale dos Sinos, mas que se expandiu para diversas regiões do Rio Grande do Sul. Ô, André. Tá certo. Oi, diga rapidamente para a gente encerrar, para liberar o Fadanelli. Diga, Galocô. É o mesmo modo de procedimento e a justiça paralela. Se verdade. o Estado não ocupar o seu espaço agora, não ocupa mais. Muito bem, Fadanelli, obrigado pelas informações. Mais alguma rápida colocação? Continua acompanhando e nos informando a respeito da segurança na Serra, que é importante para todos nós, né? Aliás, além de tudo, um ponto turístico. Os turistas que vão para a região da Serra também querem segurança. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Direto de Caxias do Sul, 12h, 7 minutos. E atenção para esse assunto aqui. Todos vão lembrar. Lembram daquele delegado que inventou um ritual satânico e prendeu inocentes, daquele no caso das crianças esquartejadas? Pois ele foi condenado. E o Lucas tem os detalhes a respeito deste assunto, deste caso. Aliás, sobre o fato em si, a morte dessas 2 crianças, até hoje não se sabe absolutamente nada. Mas agora, confirmada então a sentença ao delegado que na época investigou, não é mesmo, Lucas? Isso, André, já se passaram 3 anos, mais de 3 anos, que os corpos de 2 crianças nunca identificadas foram encontrados em Novo Hamburgo e até hoje o caso é um verdadeiro mistério. Mas o delegado Moacir Firmino, que atuou nessa investigação por um tempo, nas férias do titular, foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão no regime semiaberto por falsidade ideológica e também por falso testemunho. Ele já respondia por esses 2 crimes desde 2018, quando ele inventou esse ritual satânico, uma história de grande repercussão que teve, um ritual satânico que seria o motivo da morte dessas 2 crianças que foram encontradas esquartejadas em Novo Hamburgo em 2017. Mas tudo não passava de uma mentira, uma invenção, toda uma história que foi criada, inclusive com testemunhas falsas, para justificar essa prisão. E na época, André, tu vai lembrar bem, o delegado chamou uma entrevista coletiva em janeiro de 2018 para explicar como descobriu o caso. Vamos se lembrar. A revelação do caso foi dado por Deus. Por isso que o nome da operação é revelação. A revelação. E qual é a motivação, hein? A investigação, hein, o Lucas? Por que essa história foi inventada? Olha, André, referente ao delegado Moacir Firmino, na sentença, que é bastante extensa, mais de 50 páginas, não se tem a motivação clara para ele entrar nessa história, para ele inventar toda essa situação. Com relação a uma testemunha, que é o Paulo Sérgio Lemen. Paulo Sérgio Lemen, que é uma testemunha que também foi condenada nesse processo. Essa pessoa, André, ela queria entrar no programa de proteção de testemunhas, que é um benefício que se tem para algumas pessoas que entregam grupos rivais, entregam alguns atos criminosos e, como contrapartida, eles ganham um direito a um benefício, um dinheiro para manutenção e também uma proteção por um determinado ponto. Então, essa testemunha queria entrar nesse programa e foi procurar o delegado Moacir Firmino, que entrou nessa história toda. Mas o delegado não se sabe ainda qual a motivação, o que ele ganharia com toda essa situação. Alguma Lembrando, disputa, André, que nessa... alguma questão pessoal, talvez, conhecia, que me parece que ele conhecia essas pessoas, não é mesmo, Lucas? Ele conhecia essas famílias e que foram presos, gente. Foram quantos presos, hein, Lucas? Para quem está chegando agora, 12h, 10 minutos, Lucas Abate está contando para a gente a decisão
que saiu a condenação do delegado Firmino, Moacir Firmino. Lembram que em 2017, 2 crianças foram encontradas, na verdade foram as ossadas, né, encontradas numa região lá de Lomba Grande, que é o bairro rural que pertence ao Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Começou a ser feita a investigação, se suspeitavam inclusive que poderiam ser irmãos. Foi feita uma investigação se seriam crianças da Argentina, né? Na época se cogitou isso, mas de fato, de concreto, até agora não se sabe absolutamente nada. Diversas pessoas foram presas e aí o delegado disse que teve uma visão, teve um mensageiro que indicou que seriam de fato essas pessoas que tinham cometido esse crime ligadas a uma seita, né? Um ritual satânico, e por isso todas essas pessoas, confirma com a gente, o número de pessoas foram presas. Para quem está chegando agora, eu repito, 12h e 11 minutos, Lucas Abate explicando aí, o delegado Moacir Firmino, que foi condenado a 6 anos, na verdade, 6 anos por causa, segundo a investigação, das mentiras na investigação do caso envolvendo as ossadas de 2 crianças encontradas em 2017 em Novo Hamburgo. Repete para a gente os detalhes da condenação, Lucas. André, 6 anos e 2 meses de prisão no regime semiaberto. Claro, esse cumprimento ainda depende de um recurso, de uma decisão ainda em 2º grau, mas no 1º grau ele já está condenado por isso. Toda essa história, André, começou a ser desvendada justamente nessa entrevista coletiva que a gente ouviu há pouco um trecho. O delegado ele falou muito sobre essa revelação divina, sobre ouvir um que chamado, surpreendeu a todos, mas inclusive, teve muita dificuldade em mostrar provas, testemunhas, depoimentos, provas técnicas, como se chama. Então, a partir daí, uma investigação paralela começou a ser feita e meses depois se descobriu que tudo era uma farsa. Mas, Lucas, as pessoas que estavam presas eram inocentes, não tinham qualquer tipo de envolvimento. André, o enredo criado pelo delegado é de que 2 empresários queriam prosperidade, foram em busca de um bruxo que foi preso, e esse bruxo exigiu como um ritual, para ser feito um ritual, 2 crianças, que 2 crianças foram entregues a eles. Essa era a história que foi criada pelo delegado. Cada vez Só pior. que até hoje não se sabe quem eram essas crianças, o que fizeram com ela, não se sabe nada sobre o paradeiro das vítimas. Então, essas pessoas que a gente está mostrando aí são pessoas que foram presas e são inocentes, não tem absolutamente nada a ver com a história criada e apresentada na investigação. Quantas pessoas que foram presas e quanto tempo ficaram presos, Lucas? Porque eu só imagino, quem é de um pouco de mais idade lembra daquele caso, daquela escola, a escola lá em São Paulo, uma escola infantil que os proprietários foram acusados de que abusavam das crianças. E lembram que aconteceu isso? E um tempo depois foi descoberto que era tudo invenção, tudo mentira. Agora, o peso que essas pessoas carregam para o resto da vida é um peso muito grande de preconceito, né? Não tem indenização que pague não, isso. Não tem, exatamente não tem. Então eu só queria relembrar quantas pessoas que foram presas, e o delegado ele vai permanecer como sofre um processo de expulsão da Polícia Civil, Lucas. Foram 6 pessoas presas injustamente nesse processo, André. Alguns, os empresários que contrataram. Uma pessoa foi presa também por ser a responsável pela história do delegado de trazer essas 2 crianças da Argentina para o ritual satânico. E também pessoas envolvidas diretamente no ritual satânico foram presas e logo na sequência, pela fragilidade das provas, foram colocadas em liberdade e depois se descobriu que não tinha nada. O delegado Moacir Firmino atualmente está aposentado. Durante esse processo ele conseguiu a aposentadoria, estava afastado, permanece, André, recebendo R$34 mil por mês de salário dos cofres públicos, mas responde a um processo, a um expediente no Conselho Superior de Polícia que pode julgar a expulsão, a exoneração e até mesmo a perda dele desse benefício da aposentadoria. Lucas. A gente até procurou a Polícia Civil e a polícia diz que esse processo estava parado até então por conta da pandemia, mas que já está sendo retomado a partir de agora. Mas, enquanto isso, André, permanece recebendo o vencimento de R$34 mil por mês. Lucas e André, mas ele não se manifestou, o delegado não se manifestou, a defesa dele... Até porque o processo vai continuar, né? Pode recorrer, né? Sim, mas no momento eles não falaram nada. Falaram, Lucas, alguma coisa? A defesa afirma que ainda não foi notificada dessa decisão, ainda não sabe sobre a sentença. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Lucas Abate. Glauco, olha só, gente, atenção para o golpe. Olha só.
A nossa equipe conversou com uma outra vítima daqueles golpistas dos tapetes, aqueles que puxam o tapete dos outros, né? Eles foram presos há 2 semanas no litoral. E o golpe, ele é muito maior. Quanto mais mexe, mais aparece. Um grupo de estudantes de medicina, perdeu mais de R$1 milhão na tela, a gente conta. Uma vida de ostentação, carros de luxo importados e mansões. Tudo isso com dinheiro de centenas de golpes aplicados de todas as formas. Estudante de medicina no Paraguai, o paulista Darlan confiou ao golpista o dinheiro reservado para pagar 1 ano de faculdade. Queria trocar real por guarani, a moeda paraguaia. Ele trocou uma primeira vez, deu certo, aí ele trocou uma segunda vez, e aí na terceira vez ele trocou e eu estou até hoje sem o meu dinheiro. Antes de desconfiar do golpe, Darlan indicou esse câmbio mais favorável para colegas. Por isso, seu prejuízo foi ainda maior e chegou a R$189 mil. Então eu paguei todas essas pessoas e fiquei com o prejuízo todo para mim. Esse economista alerta para transações de câmbio, ainda mais quando a troca é favorável. Que valores muito abaixo dos praticados pelo mercado, eles não representam um bom sinal, ou seja, de uma maneira geral, é se municiar de informações para que se consiga realizar a melhor transação possível. Darlan conseguiu reunir cerca de 15 brasileiros e estudantes de medicina no Paraguai vítimas do casal. Um levantamento feito pelo grupo indica que eles entregaram mais de R$1 milhão aos golpistas. Sem perspectivas de receber o valor, eles procuraram há cerca de 1 ano o Ministério Público do Paraguai e a Polícia Civil de Foz do Iguaçu, mas não tiveram retorno. Há 2 semanas, o casal foi preso em Xangri-Lá, no litoral norte. A polícia não divulgou os nomes, mas o SBT apurou as identidades. Fernando Henrique Santos, que se apresentava como médico, e a companheira Bianca Ferreira Lima. A próxima fase da investigação, que vai continuar, é identificar o maior parte possível de vítimas, no sentido de tentar devolver algum desses bens. E os golpes não paravam por aí. O casal aproveitou a pandemia para montar uma loja online de tapetes que vendia, mas não entregava. Não só no Rio Grande do Sul. Eles tinham uma plataforma de e-commerce, o comércio pela internet. Foi o que aconteceu com essa mineira, que prestes a casar, decidiu investir na decoração da casa. Vi que o Instagram é muito bem seguido, vi que tinha publicações também de gente falando que a entrega foi feita, olhei muita coisa antes, né? Gente, é incrível. 12:18, estamos falando de mais um golpe. Mais um golpe. Este casal que foi preso, ainda está preso, né, Lucas? Este casal que usava da inteligência, da criatividade, em vez de usarem para o lado do bem, né, para os negócios, eles faziam negócios, mas para o lado do mal, né? E vejam os tentáculos da empresa, empresa do crime, né? Vários tentáculos, porque quanto mais arrecadava, eles era um leque, né? Era um leque de serviços que eles prestavam, e também não deixa de ser uma maneira de se esconder, né? Quanto mais serviços prestados em vários lugares, eles também assim vão se escondendo. E agora eles estão presos. O prejuízo total deve ser de quanto? Se tem essa ideia, Lucas? Olha, André, só no caso dos tapetes, a polícia estima em R$1 milhão. O caso que a gente trouxe agora dos estudantes brasileiros de medicina no Paraguai, mais R$1 milhão. Nossa. Mas tem muita vítima ainda que não foi rastreada, são vários golpes. A gente mostrou na semana passada o golpe da venda dos tapetes e também aquele golpe que eles alugavam a casa e vendiam os que tinha dentro da casa, objetos, itens de decoração. E agora, esses estudantes nos procuraram e revelaram que eles também foram vítimas de um outro golpe, que era o golpe do câmbio. E se lembra, André, que a gente estava falando por que ele se apresentava como médico, qual era a justificativa? Era justamente para isso. Ele se apresentava para estudantes de medicina no Paraguai como um médico formado, que tinha formação no Paraguai, bem-sucedido, e que era um facilitador de câmbio. Chegava com um carrão, aquela história de sempre. Chega com um carro bem vestido, se apresenta, e daí ele diz que tinha uma casa de câmbio, que ele conseguia valores na conversão bem melhores do que a conversão normal, convenceu alguns estudantes de medicina,
fez, André, as transações certinhas. O pessoal deu R$1.000, ele foi lá e deu a conversão certinha. Deu mais 2.000 e deu certinha. Na primeira, na segunda, quando ele conseguiu uma cartela grande de clientes, ele começou a pedir valores maiores, disse que conseguia conversões mais vantajosas, ainda dependendo da quantidade, e tirou dinheiro de gente, segundo o nosso entrevistado. Teve gente que deu dinheiro do semestre, do ano, dinheiro guardado para o curso todo de medicina para fazer essa conversão. Tem gente que teve que deixar o país, que saiu do Paraguai, retornou ao Brasil porque não tinha mais como se manter lá. Isso tudo porque ele fez essa farsa da conversão de câmbio. Atraía com taxas pequenas e as pessoas investiam todo o recurso que tinham apostando numa conversão um pouco melhor. É uma espécie de um golpe do bilhete premiado, algo assim, né? Que as pessoas acham que vão ter uma grande vantagem. Observem o detalhe para a imagem aqui, volta ali na imagem dos carros, que também isso ajudava a mostrar o status dos dois. Olhem as placas, não são placas do Brasil. Ou seja, a influência deles era tão grande, né? Provavelmente eles até tinham, quem sabe, passaporte ou uma autorização, assim, um trânsito livre com o Paraguai. É esta a ideia que eles queriam demonstrar. Inclusive o carro deles, os dois com placas paraguaias, não é verdade? E aí o carro, um carrão de luxo. O rapaz chega lá, o médico com um carrão de luxo, tudo impressiona. Né? E nós temos uma cultura de admirar muito o carro, né? O carro diz, em tese, muito de alguém. Isto numa cultura mais aqui, né? Para quem é apaixonado por carro. Mas, enfim, aí, este golpe desses dois que foram presos e devem estar ainda, né? Devem estar presos ainda. Agora, a polícia não sossega. A polícia, né, Glauco, está correndo atrás para tentar recuperar o prejuízo de toda essa turma aí. E quanto mais mexe, mais coisa vem aparecendo. Eu achei até que você ia dizer, quanto mais mexe, mais aparece coisa. Exato. É que assim, ó, é que eles são espertos do ponto de vista de espalhar esse dinheiro, né? Botam dinheiro em nome de outros, investem em nome de outros. É um giro, né, de caixa, porque aí eles têm esse dinheiro e vai girando, vai compensando porque não pode ficar na cara, né? Não vai deixar na cara das autoridades que aquele dinheiro roubado, que foi roubado, eles estão investindo diretamente. Então, eles são espertos. Eu não sei até que ponto a polícia vai conseguir recuperar esses valores, né? Agora vai ter que pegar todos esses bens deles, né, Lucas? Todos os bens, automóveis, ver o que dá para recuperar e, quem sabe, conseguir ressarcir aí. Agora, o cara que indicou, aquele estudante que indicou essa casa de câmbio para colegas, ele arcou, né, com toda a dívida, mais de R$100 mil. Puxa vida, já pensou uma coisa dessas, hein? O que é? Completa, Lucas, porque aí em seguida a gente vai falar de um flagrante de desrespeito no trânsito, logo em seguida. Termina aí, pode completar, Lucas. Não, André, que a grande dificuldade da polícia sempre é rastrear o dinheiro, conseguir recuperar e indenizar as vítimas. Mas é o foco da polícia, até porque o crime de estelionato, normalmente, a pena é muito baixa. Os delegados sempre falam que rapidamente eles são soltos e podem atuar na rua novamente. Então, o foco da investigação sempre é buscar a lavagem do dinheiro, o destino do dinheiro e tirar qualquer possibilidade financeira desses criminosos e conseguir devolver para as vítimas. Lucas, pode ficar com a gente mais um pouquinho, fica na tela junto, o Glauco também. Nós vamos agora fazer uma visitinha para nossa colega Gabi Lerina. A gente vai até a casa dela, está em home office. Podemos ser recebidos por ti, Gabi. Boa tarde, Gabi Lerina. Com certeza. Bem-vindos, meninos. Querem um cafezinho? Que tal? Uma aguinha? Pode ser? Pois é, virtual, tudo virtual. Olha só. Conta pra gente. Intolerância no trânsito é o assunto da Gabi Lerina. Conta o que aconteceu no final de semana lá em Torres, Gabi. Puxa vida, acompanhei todo esse caso no final de semana, André. É assustador essa imagem, né, dessa intolerância no trânsito, esse caso, essa situação vivida por esse fiscal que trabalha na prefeitura de Torres. A gente já viu um pedacinho da imagem, eu conversei com ele está ainda bastante assustado, porque de repente o motorista atirou o carro para cima dele, ele ficou ferido em uma das pernas, escoriações leves, já voltou a trabalhar. Ele me contou como foram esses momentos de pânico. Vamos ver. O fiscal acena e já ouve o xingamento. Você não tem vergonha na cara? Olha a triba que tem pra trás. Hein? Vem a ordem. Senhora, encosta aqui. E o motorista joga o carro para cima do fiscal. A câmera rola pro chão, mas segue gravando o áudio. O senhor tá maluco? O senhor encosta ali. Eu sou fiscal de trânsito, se eu mando encostar, o senhor tem que encostar. Olha a fila que tá atrás aí. Encosta ali de uma vez. Baixa isso aí. Encosta ali. Baixa. O senhor encosta ali. Baixa isso aí. O senhor acha que a gente tá de brincadeira aqui? A gente tá trabalhando? É palhaçada, isso aí é palhaçada. Politicagem.
Pra começar, é bom o senhor ficar quieto, tá? Pra começar, é bom o senhor ficar quieto sem desacabar. Espera só um pouquinho que nós já vamos resolver isso aí. O fiscal de trânsito é Leandro Machado de Oliveira. Ainda assustado com a reação do agressor, contou que foi a primeira vez em 2 anos de função que viveu um sufoco desses. Aí ele chegou um pouquinho já exaltado, já, né? Aí quando eu pedi para ele encostar, ele já não aceitou. Quando eu mandei a segunda vez, ele já deu uma acelerada e o carro foi para cima de mim, né? Aí consegui ali sair um pouco ali para não machucar, não ser mais nada de grave, né? Leandro ficou ferido em uma das pernas, mas está bem e já voltou a trabalhar. A Brigada Militar foi chamada e prendeu o homem em flagrante por lesão corporal. Horas depois, ele foi liberado. O caso aconteceu na manhã do sábado, durante uma blitz sanitária realizada pela Prefeitura de Torres. A ideia era orientar os turistas sobre os cuidados com o coronavírus. O secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Torres, responsável pela blitz, suspeita o motivo para a reação do motorista. Que ele fala durante muitas vezes que isso é politicagem, e o guarda municipal também encontrou bastante material do candidato de oposição aqui, né? Então, acredito que havia uma motivação política já também ali, né? Novas ações que estavam previstas para o domingo e a segunda-feira foram canceladas depois do episódio de violência que quase terminou em tragédia. Eu tenho já amigos, já os colegas de outros municípios, né, que já passaram por situações semelhantes, né? Mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Antes mesmo de ter um transtorno no trânsito, a gente tem que pensar que a gente estava lá para tentar preservar vidas, né? Que olha, coisa, hein? E o que me chama a atenção é o seguinte, esse motorista, eu acho que a legislação tinha que, no mínimo, tirar a carteira e proibir para o resto da vida de uma pessoa dessas entrar num carro de novo, tá? E por que isso? Porque ele não ficou machucado ali, nada grave, né, Gabi? Agora, poderia ter matado, quer dizer, uma pessoa, ele tá com uma arma na mão. Hein? Que é o carro, né? Glauco, pode falar, Glauco. Sabe que ele responderia se houvesse uma lesão corporal grave? Meu Deus, ia ser uma incomodação, né? Não, e isso aí pode ser até uma tentativa de homicídio. Claro. Tá com um carro, joga por cima, né, Gabi? Na verdade, até o secretário municipal me disse que eles tentaram até ver por que não foi encaminhado como uma tentativa de homicídio, por exemplo, mas acabou entrando como lesão corporal e por isso também que ele foi solto na sequência. Mas assim, deixa eu contar os bastidores, o que o Leandro me disse, que esse homem já num primeiro momento estava bastante exaltado porque ele ficou com raiva dos fiscais, porque os fiscais com a barreira que eles estavam fazendo deixam o trânsito com grande congestionamento. Mas vai de bicicleta, então. Não quer pegar trânsito, vai de bicicleta. Mas que isso? Outros detalhes. Ele estava sem a máscara de proteção. Essa barreira é uma barreira sanitária. Qual era a intenção desses fiscais? Era parar todos aqueles motoristas que tinham placas que não eram lá de Torres, no litoral norte, ou de praias ali por perto, para conversar com esses turistas e fazer uma orientação. Dizer, olha, usar a máscara é obrigatória, não façam aglomerações. Quando eles perceberam esse veículo que se aproximava, tinha placas de Porto Alegre e o motorista, o exaltado aí, estava sem a máscara de proteção. Virou um alvo perfeito para que os fiscais conversassem com ele. Quando eles pararam o carro, foi o que ele fez, quase passou por cima do Leandro. Então, ou seja, era uma questão para trazer uma educação sanitária e quase que ele perdeu a vida. Ô, Gabi. Então, fale, Gabi. Imagina se ele encontra o tio André, o chato do tio André, que vive falando em usar máscara, usar o álcool gel, cumprir o distanciamento, cumprir todos os protocolos. Imagina o que ele ia fazer com o tio André, hein? É um risco. Meu Deus. É um risco. Agora, o Lucas acompanhou já outros casos envolvendo esse tipo de abordagem, tá? Não como essa sanitária, mas a abordagem que termina em confusão. E eu lembrei de um caso, vocês vão lembrar, de uma manifestação que teve na região do Vale dos Sinos, agora, do pessoal querendo a reabertura do comércio, faz uns 3, 4 meses isso. Eu acho que a gente não chegou a mostrar essa imagem, porque aí o que aconteceu? Um cidadão com um carro, ele resolveu ultrapassar ali na BR-116 e a polícia rodoviária mandou parar. Tá?
E aí o cara não parava, o motorista não parava, a polícia foi em cima. Aí, a polícia foi truculenta. Os policiais rodoviários foram truculentos, mas peraí, só um pouquinho. O motorista que não obedece a uma ordem da autoridade de trânsito, a autoridade do trânsito pode pensar diversas coisas, até que vai levar um tiro. Começa por aí. Ou que o motorista que está ali pode sair dando tiro para tudo que é lado, ou pode sair acelerando. Aí é a autoridade policial que não pode ter a autoridade policial naquele momento, não. O motorista que se presta a ir para as ruas, a ir para a estrada, ele tem que saber que ele tem regras a cumprir. Me desculpe, esse aí que não soube cumprir é um dos casos que não tinha, mas que nunca mais entrar num carro e ir para frente, para trás de uma direção. Não é verdade, Lucas? É. Ô André, o que chama a atenção é como essas pessoas acabam se empoderando dentro de um veículo. Pessoas que muitas vezes é um cidadão normal, tem sua mulher, seus filhos, está em casa ali, uma pessoa que trabalha, não tem qualquer envolvimento com criminalidade, que nunca pensaria em pegar uma arma e tentar ferir outra pessoa, e quando entra num carro, se depara com uma situação dessas, cria uma raiva, um poder tão grande que se dispõe a usar o carro como arma para atacar as outras pessoas. E é uma semelhança muito grande, a gente vê nesse caso, a gente vê esse que tu citou, André. Se a gente for lembrar um pouquinho, não é abordagem, mas é uma situação semelhante do Ricardo Neis na Cidade Baixa, que são pessoas que não fariam isso de outra forma, mas dentro do carro se enxergam nessa situação e acabam fazendo vítimas. Se tornam os machões, né? Não, e é tão incrível essa coisa do carro, né? Dessa imagem que muitas pessoas têm, não estou generalizando. Tanto é que na estrada, tá? Quando tu estás dentro de um carro mais simples, tá? Isso acontece, eu tenho certeza, com todo mundo, tá? E aí atrás de ti vem um poderoso de um carro, né? Possante. Tipo assim, sai da frente porque eu estou no carro X, entendeu? Quer dizer, a pessoa se impõe com o carro. Quer dizer, uma coisa e assim... voando, né, André? Show daí porque o teu carro é fraquinho, não corre muito, o meu carro, aí ele vai embora, assim, dá aquela adrenalina. Quer dizer, irresponsabilidade total. A gente tá Deixa aqui... eu trazer um outro ponto para a gente poder fazer uma discussão aqui também sobre a importância disso. A gente pode olhar esse flagrante e pensar, mas por que eles estavam gravando essa situação? Sabe por quê, André? Eles estavam utilizando aquelas body cam. Isso é novidade lá no município, que significa que há mais segurança tanto para os fiscais como também para os condutores. O que é isso? É uma câmera pequenininha que é acoplada à roupa do fiscal para que possa acompanhar toda a situação e pegar flagrantes como esse de desrespeito. Isso também, então, é uma novidade e que está ajudando aí tanto a esclarecer esse tipo de caso. Obrigado, Gabilerina. Um beijo, te cuida. 12h32. Daqui a pouco o Lucas volta aqui com a gente também. Ainda bem que o policial lá, o fiscal de trânsito, né, saiu bem dessa. Preste atenção nesta história, porque uma loja aqui no nosso litoral gaúcho teve os lençóis roubados por um grupo de mulheres. Eu não creio que seja o tal da famosa e conhecida Gangue das Gordas, que criou aí uma série de sucursais, né, por diversas cidades, Glauco. Não, mas tem magrinhas também ali. Pode ser da mesma gangue. Aprenderam com aquela gangue, digamos assim, ó. 3 mulheres deram uma voltinha, olharam para os lados, numa loja lá em Capão da Canoa, tá? Durante todo esse movimento que aconteceu no final de semana, tá? Foi sábado isso. E aí elas vão colocando ali, ó, jogos de lençóis dentro daquela sacola ali. O curioso é o seguinte, outras criminosas ficavam lá conversando com as vendedoras, se interessando por mercadorias, enquanto outras faziam aí a limpa, tá? E roubaram várias peças. Como eu disse, foi numa loja lá de Capão da Canoa e depois elas saíam. Saíam, às vezes voltavam, tá? Sim. Mas assim, intervalinho de tempo, esperavam um pouquinho, voltavam para fazer mais roubos e o dono da loja não percebeu no momento. Só depois que foi ver, inclusive pelas câmeras de segurança, e ele deve prestar queixa, fazer uma ocorrência disso, o que ainda não aconteceu. Vê só como é que elas faziam. E a Gangue das Gordas, é verdade, para quem não conheceu, era uma gangue que existia há muito tempo. Se transformou em nome Gangue das Gordas, se era ou não era, aí a gente já não sabe mais. Era um grupo de mulheres que operava, o modus operandi era exatamente esse. Elas iam assim, ó, Glauco, olha aqui para mim, juntas, né, caminhando assim. Ali, no caso, uma foi na frente, né? Ai, mas que mercadoria bacana, bonita. Elas ficavam conversando, entravam na loja, na farmácia, perfumaria. Nossa, que legal isso aqui. E bolsinho. Ah, mas olha só esse perfume aqui, ó. E passava pro Glauco. E assim elas fizeram. Tanto é que, olha só, elas chegam, né? Assim, amigas, não, parece que tá ensaiado, né? Mas estão. Pior que estão.
18 peças de lençóis, elas devem estar abastecendo um hotel, né? Talvez vai vender depois na beira da praia. Pode ser, pode ser. Ó. E uma abre a sacola, mas olha... Né? É serviço conjunto, tá? E assim, ó, o pessoal passando aqui na rua, estão vendo? O pessoal passando na rua e elas ali, né? Só na mãozinha esperta. Aí na hora de ir embora... Sensacional. Só não foi melhor que a atuação do André Rara. A performance dele foi maravilhosa. Olha aí, essa aí chega. Viu que ela faz assim, dá até uma curvinha. Olha ali como é que ela faz, ó. Ela vem assim, ó. Ó aqui. Não é comigo. Aqui assim, ó. Assim, dá uma olhadinha. E tudo disfarçando. Facilidade, É um desrespeito. Aí o trabalhador que tem a lojinha, que está com dificuldade nesse período de pandemia, né? Daí conseguiu abrir o comércio para aumentar o movimento. Já que o litoral está com uma movimentação, as moças vão lá e fazem o que fazem. E dá para ver, né? Pela imagem dá para ver quem é, né? Agora, se a polícia vai conseguir pegar, são outros 500. É verdade, mas a imagem tá aí, né? Então fiquem de olho nestas moças aí que gostam de fazer... é aquela com a perninha até agitada ali, porque elas devem ficar nervosas também, né? Olha, perna. Será que vão conseguir? Vai rápido. Rapidinho, põe aqui dentro, né? Em seguida vão embora. Bom ficar de olho. Olha só, gente. Meio-dia aí, 36 minutos. Veja o que está aberto e o que está fechado nesse feriado aí de finados aqui em Porto Alegre. Portanto, todo mundo está sabendo para ver o que pode e o que não pode fazer. Tá aí, meio-dia, 36 minutos. Olha só no VT. Setores da prefeitura que desempenham serviços essenciais funcionam em regime de plantão. Os pronto-atendimentos e hospitais estão abertos 24 horas. As unidades de saúde e farmácias distritais não abrem e retomam as atividades somente na terça-feira. Os ônibus circulam com tabela horária de domingo. Em virtude da pandemia, as linhas essenciais cemitério estão fora de operação. O mercado público não abre neste feriado e só retoma as atividades amanhã de manhã, a partir das 7h30. As equipes da Guarda Municipal estão atuando em parques e praças. Muito bem, vamos agora ao vivo saber as informações, como está a movimentação no retorno já do feriado. Sabemos que foi grande a movimentação em direção ao litoral e agora a gente quer saber como é que está o retorno, tanto para a capital quanto para a região da Serra de Caxias do Sul. O Guilherme Fadanelli nos traz os detalhes, né, Fadanelli? Oi, André. Pois é, da delegacia. Agora a gente vem aqui para o Cemitério Público Municipal, aqui de Caxias do Sul. E olha, quem está assistindo o SBT Rio Grande agora e planeja vir ao cemitério, espera acabar o jornal e vem, porque agora, André, o movimento está bem tranquilo por aqui. Mas durante a manhã teve bastante movimentação, sim. A expectativa aqui da direção do cemitério é que 30 mil pessoas passem aqui pelo local durante esse feriadão de finados. Afinal, aqui são 90 mil túmulos. Fiscais e guarda municipal circulam dentro do cemitério para ver se as pessoas estão usando máscara, se estão higienizando as mãos na entrada do cemitério. A missa que sempre teve aqui no cemitério o dia todo, hoje só teve uma às 10h30 da manhã e aqui do lado de fora também para não aglomerar. O cemitério público aqui de Caxias fica aberto até às 6 da tarde. Ô, Fadanelli, só uma perguntinha rápida, eu não sei se tu tem essa informação, mas eu quero registrar o que aconteceu no cemitério de Santa Maria, inclusive com o túmulo do menino Bernardo. Diversos túmulos foram depredados nos últimos tempos, nesse período de pandemia, letreiros roubavam as placas de bronze, né? Sabe-se que depois se derrete, se ganha dinheiro em cima. Então, muitos túmulos violados na região de Santa Maria. Não sei se repetiu aí na região da Serra, se tu tem essa informação, mas queria só fazer esse registro das pessoas chegando aos cemitérios na região central do estado, se deparando com diversos túmulos violados. Isso é bem comum aqui no cemitério público também, André. Vou dar um exemplo aqui da minha família, que tem túmulo aqui no cemitério. A gente teve que tirar todos os metais e deixar só com cimento, tirar até pedra, mármore, porque tudo é roubado aqui. Tá certo, obrigado. Muito obrigado pelas informações direto de Caxias do Sul, Guilherme Fadanelli. Agora nós vamos conversar com o Lucas Abate, ao vivo, que está na Freeway, falando pra gente da movimentação de chegada a Porto Alegre. Como é que está a movimentação agora, Lucas? Olha, André, até agora está tranquila a movimentação. Tem bastante gente saindo do litoral, muita gente aproveitou amanhã para fazer esse deslocamento com calma, sem qualquer tipo de transtorno. E, por enquanto, está tudo certo, ninguém pegando nenhum tipo de congestionamento. Até a última informação que se tem pela CCR Via Sul, cerca de 60 carros por minuto fazendo o deslocamento
Osório em direção a Porto Alegre. É um número elevado, cerca de 70% da capacidade da rodovia, mas não gera congestionamento. Apenas por volta das 11 horas da manhã, aquele trecho de Santo Antônio da Patrulha, principalmente no pedágio, que agora tem cobrança também no retorno do litoral, os motoristas encontraram uma pequena lentidão. A gente está mostrando o trecho agora, André, de Porto Alegre, trecho bem próximo ao acesso à BR-116. A gente vê que por aqui os motoristas conseguem andar tranquilamente na velocidade máxima da via, que é de 110 km por hora. Mas também esse é aquele trecho que tem 4 faixas, então o trânsito fica mais tranquilo. A tendência, André, de uma intensificação do trânsito sempre a partir das 4 horas da tarde, principalmente, ainda mais que é um dia muito bonito, um dia de sol aqui também e no litoral, então muita gente vai retardar essa viagem. E o alerta importante que a gente faz, o movimento tanto na quinta de noite, na sexta-feira e até mesmo ao longo do sábado, foi muito intenso, muita gente fazendo esse deslocamento. Então a tendência é de que os motoristas encontrem dificuldades também no retorno do litoral. Mas quem estiver pensando em sair agora, pode vir tranquilo, que não vai encontrar nenhum problema neste momento, André. E assim, né, a gente sabe que agora vem um grupo grande aqui de automóveis, né, a gente consegue observar a movimentação que deve ir aumentando com a chegada do final da tarde. Né, o horário de maior movimento, até porque tem sol na praia, né? Tem sol na praia, o tempo está seco. Agora, o problema são as outras rodovias. A gente vê que as outras rodovias já estão mais carregadas, né? Principalmente ali BR-116, onde não temos 4 pistas, e aí fica mais restrito o trânsito, como por exemplo em direção ao Vale dos Sinos, que é muito comum acontecer da BR-116 na chegada lá São Leopoldo, Novo Hamburgo, aquele trecho da Polícia Rodoviária Federal, o trecho do Rio dos Sinos, que ainda é um mistério, o pessoal gosta de passar devagarinho para dar uma espiada no rio. Pois é, por que sempre tranca ali, André? Você que é da região ali. Ali tem 2 problemas, tá? Para quem vai para São Leopoldo, quem vai para Novo Hamburgo, são 4 pistas, as 2 principais e as 2 laterais. Quando chega em São Leopoldo, essas 2 laterais terminam e aí é só a pista principal da BR-116. Esse é um problema de fato. Mas aí logo a metros adiante tem o Rio dos Sinos e o pessoal gosta de passar devagarinho para dar uma espiadinha. É um negócio incrível. Eu achei que o pessoal gostava de olhar a polícia rodoviária, porque ali também tranca de uma tal forma. Mas sabe que tem outras pontes que foram feitas ali em São Leopoldo que eles taparam as laterais, ou seja, a pessoa não pode passar devagar para ficar olhando. Aí no sentido inverso, Glauco, são só 2 pistas. E ali o problema maior é esse aí. As pessoas passam devagar para ficar olhando o rio. Então, para quem vai para o Vale dos Sinos, de 4 pistas ficam em 2. E para quem vem de Novo Hamburgo, já são 2 pistas, mas aí aquela olhadinha básica para ver se o Rio dos Sinos está cheio ou não está cheio. Não é mesmo? Estael Cias, que já está no estúdio, daqui a pouco vai falar, inclusive, sobre a questão da falta de chuva, nível do Rio dos Sinos baixíssimo. Diga, Lucas. Não, e também, André, tem um contador de fluxo bem próximo à Polícia Rodoviária Federal, que muita gente acha que é pardal, chega em alta velocidade ali, acaba dando aquela freada e faz o efeito em cascata. Só que ali, Lucas... André, a gente está mostrando imagem ao vivo. Oi. Não, só que ali é na Polícia Rodoviária, mas passa a Polícia Rodoviária, aí o trânsito para, que é bem no acesso a São Leopoldo que vai para a rodoviária. Então tem essa primeira paradinha da Polícia Rodoviária, exato, e depois a segunda, um pouco antes da ponte do Rio dos Sinos. Diga lá, Lucas. Não, só para atualizar, a gente está mostrando imagens ao vivo agora da Freeway, bem próximo do trecho de Porto Alegre. Agora até dá para ver que deu uma intensificada um pouco maior no trânsito, mas às vezes vem um grupo maior, daqui a pouco dá uma aliviada também na rodovia, mas por enquanto o motorista faz a viagem sem problemas. E acrescentar também, André, informações da RS 040, uma rodovia que liga aquelas praias mais ao sul do litoral norte, como a gente diz, Pinhal, Cidreira, até a região metropolitana, Viamão. Por enquanto lá está tudo tranquilo, mas vale lembrar que é uma rodovia que grande parte não tem acostamento, então é uma rodovia que normalmente tranca bastante, os motoristas encontram muitas dificuldades, porque um carro estraga, dá algum tipo de acidente, os veículos ficam sobre a pista, não tem para onde tirar. Então vale o alerta também da 040, que ainda flui bem, mas a tendência é que tenha congestionamento ao longo da tarde e também durante a noite.
Muito bem, obrigado, Lucas Abate, ao vivo com as informações de volta da praia. Pessoal, tenha paciência, tenha muita calma, afinal de contas, Porto Alegre e as suas cidades não vão sair do lugar. Estarão aqui esperando por todos, não é verdade? Olha só, agora 12h e 44 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos. Tá aí chegando o Jeremias Werneck com um penteado novo. E o Glauco Paz. Ué, mas não terminou o Halloween? Brincadeirinha, brincadeirinha. Calma, meu amigo, calma. Eu não entendi. Tu entendeu, Jeremias? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Tá bom. Vamos o Jeremias lá, então. fala e entende tudo de esporte. Então vamos falar de esporte, porque afinal de contas... Olha lá, está com vocês. Hoje tem Grêmio em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter jogou no sábado. Hoje tem Grêmio e Bragantino. E a grande questão, que Grêmio de novo vamos ver em campo? Será que é o Grêmio titular, Jeremias? Olha, Glauco, boa tarde para ti, para o André, para todo mundo que está com a gente aí. Eu aposto, tá, com as informações que eu vi agora pela manhã, em um time pelo menos misto, né, com alguns titulares em campo. Sinceramente, eu não sei se o Chorin vai sair jogando. Pois essa é a grande expectativa, né? Mas eu acho, tá, Glauco? Achismo puro, que ele vai entrar no decorrer do jogo, tá? Ele tá treinando há muito pouco tempo, né, Glauco? Ele não tem entrosamento. Então, claro que ele tem que jogar para ganhar entrosamento, mas o Grêmio tem que vencer o jogo para subir mais na tabela, né? Com resultados paralelos, se o Grêmio vencer, pode terminar essa rodada em 7º na tabela. Seria um salto bem importante, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar do Falcão? Não é do Paulo Roberto Falcão. É do Falcão do futsal, que agora é do Fut7. Esse aí sim, chegou e já foi pra Chegou e jogar. Já fez 3 gols com a camisa tricolor, isso mesmo. Olha aí, ó, o Falcão tem uma barriguinha ali, mas que não compromete, porque a capacidade supera qualquer coisa, né? O Grêmio venceu. Barriga nós entendemos, né, Glauco? Você, né? Eu não. O Grêmio enfrentou o Estudiantes. Eu o cara não chegou quero me meter nessa conversa aí, deixa eu cair fora. Tá bom. Vai sobrar pra mim. E ele disse o seguinte, ó, se o Renato precisar, vamos ver o que disse o Falcão. A minha meta aqui é totalmente fazer com que o esporte cresça. O esporte crescendo vai gerar mais empregos para outras pessoas viverem do esporte também. É um detalhe curioso, o primeiro gol do Falcão na carreira dele foi contra o Inter. Verdade. Isso aí já vai ganhar muitos torcedores. Se é que já não ganhou, vai aumentar a rivalidade. Fazer um gol, primeiro gol contra o Inter, cara. É verdade, eu acho que eu tive 530 gols, 540 gols em Liga Futsal. E o meu primeiro gol em Liga Futsal foi aqui no Gigantinho, Inter e Corinthians. Foi lembra o ano? Gol. Foi 96. 96. Eu lembro que eu dei um drible no Manuel Tobias, dei um drible no Serginho e fiz o gol. Era um menino ainda, eu ainda era juvenil. E já jogava na equipe profissional, mas foi meu primeiro gol. Como é que foi ser recebido pelo Renato? Como é que é estar num clube, talvez o clube brasileiro, com um ídolo assim mais disparado em relação a qualquer outro, né? Verdade, o Renato e o Grêmio é o casamento perfeito, como você falou. Um time que tem um ídolo igual o Renato Gaúcho é para o Grêmio, dificilmente vai existir. E se ele te chamar para treinar pelo menos um dia lá? A chuteira tá no carro já. A hora que quiser, para mim vai ser um prazer estar lá. Às vezes uma peladinha dos caras antes de um jogo, participar 10 minutos. Não quero, claro, estou aqui para jogar o futebol 7. A gente sabe do nosso tamanho, a gente sabe da nossa responsabilidade. Mas qualquer convite que vier do futebol de estar ali com os caras, estou sempre à disposição. Tá aí o Falcão. Entrevista exclusiva ao nosso Jeremias Werneck. Fala, Jeremias. O Falcão, ele ainda brincou assim, eu perguntei, se Falcão e Renato jogarem juntos? Ele disse, cada um faz um gol, 2 gols. O cara é também um tanto quanto humilde, né? Olha, ele fez mais de 3 mil gols. Ele não sabe quantos gols fez. Ele já perdeu a conta, Glauco, de tantos gols que fez na vida. O cara é cracaço, né? Agora vamos falar de internacional, André? Ainda mais na época, desculpa, pessoal, na época que o futsal, nesse ano de 96, eu lembro que eu era o responsável em receber por geração os gols do interior de futsal. Eu ficava simplesmente desesperado, porque eram toneladas e toneladas de gols ainda naquela época. Era placar série assim, ouro, né? de 15, série ouro, era 15-8. Fazer a narração de todos era um desespero pro moleque como era na época. Eu
fico imaginando quanto gol errado saiu nesse negócio aí. Mas vamos lá. Mas às vezes era tão rápido que o cinegrafista não conseguia gravar os gols. Sim, né? Aí tu tinha que dar uma driblada. Velho Miguel. Vamos falar de Internacional, viu? Chuta, mas a equipe venceu por 3-0. Olha o terceiro gol aqui. O quinto gol a gente não tem, mas o sexto tá aí. Ricardo, vocês vão deixar eu falar de Inter ou não, hein? Tá bom. Tá bom. Ó, calma. Calma a boca. Ufa. Vai Seguinte, lá. ó, o Internacional segue sendo líder, mas graças a... Daqui a pouco a gente mostra, olha o gol aí. O Vitor Cuesta, ele deu um mergulho, mas deu um mergulho na piscina seca. Esse deu mal aí, Casares, Otero, Davó, né? O Davó fez o gol. Bom, o fato é o seguinte, o Corinthians venceu o Internacional, só que o Flamengo também perdeu e o Inter continua líder. Só que hoje tem o Atlético em campo e aí, mais uma vez, ó... Tem que torcer pelo secador, já que o Inter não fez a parte dele, né, Jeremias? Uma decepção muito grande, a atuação do Inter, não é nem o resultado, viu, Glauco? Perder do jogo agora, a atuação que o Inter fez em São Paulo no sábado, decepcionante. Não é a atuação de quem quer ser campeão, não é a atuação de líder do campeonato. O Inter teve uma chance, 18 segundos de jogo, uma chance, e depois não fez mais nada no jogo, Glauco. Muito pouco, nada. Muito pouco. Para quem quer ser campeão, muito pouco. Vamos esperar que a coisa melhore. Jeremias, volte a fazer aquele seu churrasco, já que é feriado, né? Churrasco não, é de moela, mas é churrasco, né? É tudo churrasco, tá bom? Grande abraço. Churrasco não, eu tô esperando o teu convite para comer um churrasco contigo. Depois da pandemia. Boa, tá me enrolando, tá bom? Tchau, Jeremias. Um abraço. Muito bem, olha só, gente, agora 19 graus a temperatura. Não era para estar mais alta, tá a temperatura mais baixa. Que tempo confuso, não é verdade? Tá na hora do nosso clima. Ela chegando, me ajuda, Glauco Paza. Quem é que tá chegando aqui com a gente? Não sei, mas ela vai falar do tempo e o vento. A dama do tempo e o vento. Só corrigindo, 22 graus é a temperatura, tá? 22 graus é a temperatura nesse momento, uma temperatura um pouco mais amena, não é verdade? Estael Cias. É verdade, André. Temperatura amena e olha, que veio para ficar. A gente, nessa época do ano, já costuma ter calor, temperatura mais alta, mas em 2020 não vai ser bem assim. A única exceção é lá nas Missões, porque eu dei uma olhadinha agora, Santa Rosa está com 29 graus. Nossa. E hoje à tarde passa dos 30, mas aqui na Grande Porto Alegre, Litoral, Serra Gaúcha, Zona Sul, inclusive Zona Sul teve 3 graus e 8 décimos lá em Erval, a menor temperatura hoje do estado. 3 graus e 8 décimos e hoje é dia 2 de novembro. 3, 1, 2, 3. Meu Deus, exatamente, bastante baixo. Temperatura baixa. Belas imagens aqui de São Lourenço do Sul, que teve um dia ensolarado. Todo esse frio da manhã está associado a uma massa de ar polar, uma massa de ar seco e frio. A parte mais forte dessa massa de ar polar está distante do estado, mas influencia a condição meteorológica e principalmente a temperatura e, como o Glauco falou, o vento, que vai seguir presente aí em boa parte dessa semana. Podemos mostrar o mapa de hoje à tarde, falando aí do que vem para tarde. Olha, 30 graus aí em Santa Rosa, já estamos com 29, Caxias do Sul com 19, Santa Maria 24, Novo Hamburgo 21 graus, Pelotas 19 e Uruguaiana 25 graus. Vejam, sol por todas as regiões, não tem perspectiva de chuva. Nos próximos 4 dias, Porto Alegre, vamos ver como é que fica a tabela aqui de Porto Alegre. O que a gente tem? Essa parte mais leste, pegando litoral, Costa Doce, Grande Porto Alegre de uma forma geral, Serra e Zona Sul, vai ter períodos de nebulosidade entre terça e quarta-feira, até mesmo com chance de garoa, porque essa massa de ar polar segue no oceano, jogando essa umidade e o vento frio para o continente, por isso a gente deve ter aqui e no leste, toda a faixa leste, céu nublado e algum período de garoa. No interior, lá em Santa Rosa, Frederico Westphalen, fronteira oeste, o tempo segue firme. E para o mês de novembro, a DEC está começando hoje, a perspectiva não é muito animadora. A gente vai ter um mês de novembro, isso aqui é um mapa de chuva, é o quanto que vai ter, a chuva fica acima ou abaixo da média. E essa grande área em vermelho indica chuva abaixo da média para o mês. Nossa. A chuva segue irregular como foi em outubro. Claro, a gente vai ter períodos de calor, risco de tempestades, de chuva forte eventualmente, mas em geral, grande parte dos municípios terão chuva abaixo da média histórica. A temperatura em geral até dentro da média, mas a média fica, quando a gente fala dentro da média, pode mascarar um pouco. Quer dizer que ainda teremos períodos de frio alternando com momentos de calor. Ou seja, vento, Glauco Paza, que estava me reclamando hoje mais cedo, vai Até parece que a culpa é da Estael, né? Não, mas
aqui, ó, para quem que eu vou reclamar? Para Estael, que é a ligação direta com o São Pedro. Então o vento, Glauco Pazza, não tem jeito. Ele vai ser nosso companheiro aí praticamente o mês inteiro, justamente por consequência dessas variações térmicas. Até eu pedi pro pessoal produzir um mapa de Santa Rosa, só para exemplo mesmo, como é que fica a temperatura nos próximos 45 dias. E para mostrar isso aqui, olha, vejam como a temperatura fica sobe e desce até o final do mês de novembro e depois em dezembro já tendendo mais para períodos de calor mais persistentes. Sendo o pico ali das temperaturas é média de 34 graus e embaixo uma média 25. de 25. Isso é Santa Rosa, que é uma região quente, né? Isso é a temperatura máxima. Mas vejam, a mínima também oscila. Então, é para mostrar esse gráfico aqui, que esse é o padrão que a gente espera para todo o estado. Períodos curtos de calor, vejam, alternando com períodos mais longos a menos ao longo de todo o mês de novembro. Essa vai ser a regra para o mês. O que preocupa é muita gente precisando trabalhar, plantar. Estamos passando pela pandemia. Exatamente. E o problema lá no noroeste do estado, norte e noroeste, ali a seca, Estael, porque isso vai aí até janeiro, fevereiro. O pessoal não está conseguindo plantar agora. O último evento de chuva mais forte que a gente teve nessa região do oeste, noroeste, foi em julho. Então, já são várias semanas com pouca chuva e o mês de novembro, infelizmente, vai dar continuidade a este padrão. Bom, temos aí os 4 dias, rapidamente, dá pra gente mostrar a projeção? A gente já mostrou, rapidamente aí, a gente vai mostrar só os 4 dias. Vamos mostrar. Que é a projeção aí, a gente vai ter da semana com tempo menos, aí ó, rapidamente. Isso, aí temperatura menos. Olha aqui, Porto Alegre, 12, 13, 14, 11 graus, esfria mais na quinta-feira. Serra Gaúcha tem frio, pode até ter geada nos pontos de maior altitude na quinta-feira. E as tardes, veja, não passa muito de 22, 23 graus. Ou seja, semana amena e a estiagem ao longo desse mês de novembro, infelizmente, ganhando espaço. Frederico Westphalen já decretou a situação de emergência devido à estiagem. É um dos primeiros municípios daquela região e, infelizmente, esse número pode aumentar aí de municípios com situação de emergência. Estel, fica aqui comigo. Quero te mostrar, eu e o Glauco, vamos te mostrar uma tartaruga e também, além da tartaruga, um leão marinho que foram resgatados e devolvidos ao mar lá em Rio Grande do Sul do estado. O Glauco vai explicar pra gente o que esses bichinhos estavam aprontando. Glauco Pazza. Se preparem, é imagem tipo bicho. Olha só, depois de uma carona de lanche, uma tartaruga marinha voltou para o oceano. E o filhote de leão marinho, depois de um mês internado no Centro de Recuperação de Animais Marinhos em Rio Grande, também foi solto em um refúgio onde outros companheiros dele da mesma espécie estão. É comum nessa época do ano animais marinhos chegarem ao litoral por vários motivos, cansaço, estresse, frio, enfim. Que bom que o pessoal lá de Rio Grande conseguiu que eles voltassem ao seu habitat. Agora tem mais bicho aí, dá para mostrar mais bicho aí. Ó, na Lagoa dos Patos, em São Lourenço do Sul, um leão marinho foi dar uma voltinha, tá? De boa na lagoa, literalmente, tá? Muita gente parou para observar o bicho nesse final de semana. O bichinho? É, que ele foi dar uma banda na praia, né? E do mar para terra, um tamanduá. Não, vocês não ouviram mal, não. Um tamanduá mirim adulto apareceu no porão de uma casa no interior do município de Planalto, no norte gaúcho. Ele foi encontrado em perfeito estado de saúde e foi encaminhado para o Parque Florestal Estadual de Nonoai. Para terminar, não vai terminar antes, não. Vai terminar só quando eu falar agora do veado. Porque um veado foi flagrado no terreno de uma residência no centro de Bento Gonçalves. E está preso? Por volta da 1h da sexta-feira. As imagens são do Luiz Felipe Cainelli Ferreira. Não há o que a gente não mostra em termos de bicho aqui. Agora, Estael, a gente está olhando essas manifestações aí dos animais. Tem muito a ver com o tempo, com o nosso clima que pode estar mudando um pouco. Porque é o muita vento gente que levou tem... todos eles. Pode ser. Tem a ver ou não? Eu acredito que sim. A condição meteorológica, a temperatura da água, da Lagoa dos Patos e principalmente do oceano pode interferir, sim. Porque, por exemplo, na região noroeste, essas regiões onde está mais seco e mais para a região onde tem animais silvestres, me parece que, por exemplo, cobra, tem as cobras indo buscar água para que o nível está baixo. Então, não só cobras, mas outros animais também podem... Mas quem é casado conhece, tem cobra em tudo que é lugar. Podem ser vistos. Ai, que maldoso. Mas que maldade é essa? Acabou o momento animal, hein, o Glauco Pazza? Porque já mostrou ali para nós, né? Começamos pela... Não, olha, tamanduá, leão marinho... Não, e os caras, eles não respeitam a pandemia, ninguém usando máscara. Que coisa. Bom, essa história da máscara, amanhã eu quero te contar uma história, Glauco. Presta atenção na história que eu vou te contar amanhã, tá? A respeito disso. De festinha que é só arredar a cadeira.
cerca de 600 pessoas, mas parece que pode. Só 600? Né? Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Tá. Encerramos aqui. Obrigado, Estael. Obrigado, Glauco. Até amanhã. Obrigado pela audiência. As imagens da Serra, as imagens de Caxias do Sul, a gente encerrando. E a gente, às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. E a gente volta amanhã, 11h40, e o Céu Azul na região da Serra. Imagens de Caxias.